A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria e satisfação que eu falo sobre esta epístola de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 1 e no capítulo de número 2. Paulo, ele começa identificando-se como o apóstolo chamado e vocacionado por Deus, chamado para pregar tanto a gregos como a judeus. Logo de início, a carta de Paulo, que é a base da doutrina cristã, encontramos nesta epístola muito de nossas principais doutrinas acerca da salvação. E assim o apóstolo inicia já anunciando qual é o evangelho que ele anunciava. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que havia sido já anunciado pelos profetas, falando que o Cristo haveria de nascer e que também haveria de morrer pelos nossos pecados, mas que pelo Espírito do Senhor ele seria ressuscitado dentre os mortos, sendo assim a base da nossa salvação e a base da nossa pregação. Portanto, ele já de início anuncia que é neste evangelho que nós somos chamados para sermos servos de Jesus Cristo. Também encontramos o apóstolo Paulo falando com muita clareza do seu desejo de ir a Roma, conhecer e estar com aqueles irmãos os quais ele não conhecia, pois esta igreja em Roma, ela não fora fundada pelo apóstolo Paulo. E então Paulo manifestava um grande desejo de estar com os irmãos para compartilhar algum fruto do Espírito, pois o apóstolo Paulo, ele via-se como devedor, tanto de judeus como de gregos, acerca do anúncio do Evangelho. E Paulo deixa claro que esta mensagem, ela precisava chegar a todos os lugares, principalmente em meio a uma nação que estava corrompida em seus valores, vidas que haviam se distanciado de Deus e estavam entregues a paixões infames, nas quais deturpavam os seus corpos com práticas abomináveis diante de Deus. E o apóstolo Paulo chega a anunciar que estas pessoas, elas foram entregues a todo tipo de sentimentos, pois elas rejeitaram de uma forma proposital, de uma forma consciente, o conhecimento de Deus. Por isso, estavam destinadas a receber o juízo de Deus, inclusive em seus próprios corpos. Mas também um grande alerta que o apóstolo Paulo traz nestes 2 capítulos iniciais da Epístola aos Romanos, é uma advertência acerca dos pregadores, acerca dos mestres, aqueles que se colocavam como guias naqueles dias. Paulo, ele traz esse alerta para que aqueles que pregam a palavra precisam ter uma vida coerente com aquilo que anunciam, pois muitos que pregavam, ensinavam, eram mestres, não praticavam aquilo que pregavam, que ensinavam ou que colocavam-se como guias diante daquelas pessoas. Paulo os adverte e traz um alerta severo de que é preciso entender
que Deus julgará a obra de todos, até mesmo aquelas que estão ocultas. Portanto, ele adverte e diz: ora, você que diz que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não deve adulterar, adultera. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que é um anunciante da palavra de Deus, que é um mestre, ele deve ser também um assíduo praticante daquilo que ensina. Pois aquele que ensina, que prega e que é mestre, se não for um assíduo praticante, ele fará com que o nome do Senhor seja blasfemado por causa das suas práticas. Portanto, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, já de início, quando divulga que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, já traz também um alerta que a nossa vida, a nossa prática, a nossa conduta deve ser coerente com o Evangelho que anunciamos. Deus os abençoe em Cristo Jesus e que o Senhor abençoe este propósito no qual os irmãos estão empenhados durante todos esses dias. Deus nos abençoe.